Oi gente, aqui é a Roselaine e hoje eu tô aqui com o meu irmão Gabriel, para contar o testemunho da vida dele, como que ele aceitou Jesus, o que levou ele a ser ateu. Bom, falar um pouco o que me levou a ser ateu. Conforme eu fui estudando durante o ensino médio e tal, eu fui muito com base que os professores me ensinavam. E em baseamento que eu tinha era duas teorias básicas. Era a de Darwin, que é da evolução, e tem a teoria criacionista. Dentro dessa teoria, eu fui estudando, fui vendo que a teoria de Darwin, que é evolucionista, especificava a evolução passo a passo. Muitas coisas ali faziam sentido e realmente tinha uma lógica por trás de todo esse processo. Passando o tempo, eu vi que faltava alguma coisa nesse desenvolvimento dessa lógica. E tinha coisas que existiam que essas teorias não conseguiam explicar até nós. E também ele levou a ser ateu com o que nós passamos na infância. E a próxima pergunta é: por que acreditou que Deus existe? Bom, como que eu acreditei que Deus existe? Eu vi que existia coisas que a teoria da evolução não consegue explicar. Daí eu saí com uma guria, eu encontrei ela, e eu vi que ela tinha algo diferente de mim. Ela carregava uma paz interior tão grande dentro dela que eu pude sentir ao se aproximar dela. E com o passar do tempo eu fui conhecendo ela e ela me informou que ela era evangélica e tal. Mas eu era ateu, eu era muito descrente, não acreditava em Deus. Eu achava que grande parte das religiões eram criadas por bens financeiros, para ganhar dinheiro. Era essa a minha opinião na realidade. Existe para ganhar dinheiro. E com o passar do tempo eu fui procurando, buscando, né, entender o que realmente estava acontecendo. E eu fui em uma igreja evangélica, numa pentecostal, e houve um dia de oração, e algumas pessoas começaram a ter um comportamento estranho. Depois, com o tempo, fui descobrir que as pessoas estavam com uma possessão, né? Estavam endemoniadas. Daí o pastor orou, repreendeu e as pessoas foram libertas, né? E ali eu vi que a teoria da evolução não explica e nem relata nada disso. Então, a teoria da evolução, para mim, começou a se desfazer. Como uma cinza numa água, ela se liquefez, né? Se dissolveu. Se dissolveu porque não preenchia tudo. E aonde existe uma dúvida, não tem como uma teoria dar certo com dúvida. A teoria é feita em cima de uma base sólida. E depois daquele momento eu comecei a buscar e acreditar. E eu vi que existia algo que é muito mais do que os meus sentidos podiam entender e presenciar. E naquele dia, como houve uma manifestação tão grande de libertação naquela igreja, que foi várias pessoas que se manifestaram. E até aquele momento eu não tinha me dado por conta que não é só na religião evangélica que acontece esse tipo de ocasiões de manifestação, mas também em outras religiões africanas, umbanda, candomblé. Eu vi que existia coisas que a teoria da evolução não consegue nos revelar. E foi por isso que eu comecei a acreditar em Deus, através das manifestações espirituais que eu vi dentro da igreja. Isso teve uma transformação em mim tão grande que naquela época eu treinava boxe, eu tinha um comportamento de treinar bastante, que eu sentia muita raiva interna, né, presa, devido aos problemas do dia a dia, da vida. E a partir daquele momento eu comecei a me aproximar mais de Deus e eu comecei a ter uma paz interior, eu comecei a ter um domínio próprio sobre mim, comecei a ter um entendimento melhor sobre o meu ser, os meus pensamentos e ter uma visão diferente do mundo e das coisas, como elas funcionam. Comecei a identificar alguns padrões dentro da sociedade de comportamento, porque as pessoas agem assim, e fui identificando que existem condições que não é naturais ou humanas, mas tem coisas que são sobrenaturais e que o ser humano tenta entender, mas ele não consegue entender, porque tem coisas que vai além da nossa compreensão humana, além dos nossos sentidos humanos, para poder comprovar. E que mudanças Deus fez na sua vida a partir que aceitou Jesus? Bom, uma das mudanças que Deus trouxe na minha vida foi a paz. A paz, aquela paz que o mundo não conhece,
aquela paz que me deu um controle sobre mim, que nem eu parei de beber, larguei dos vícios. Eu tive uma libertação, eu não senti mais vontade de beber. A partir do momento que eu fui liberto, eu nunca mais senti como é que se diz? Aquele desejo, aquela coisa, todo dia tinha que tomar, porque eu sentia aquela vontade, né? De beber bebida. E faz mais de 5 anos que eu já sou liberto, né? Pra glória de Deus. Isso aí. Muito obrigada, meu irmão, de ter participado aí.